que era o famoso cavaleiro medieval e o que o diferenciava dos demais guerreiros contemporâneos da Idade Média. E é importante lembrar que a Idade Média durou quase 1000 anos, pelo menos na datação tradicional do medievo, e ela teve, digamos, vários guerreiros: milícias de cidade, mercenários, homens de armas, camponeses com armas, revoltosos, cavaleiros e também hordas e hordas de guerreiros bárbaros. Sim, a Idade Média começa como uma era bárbara. Não podemos nos esquecer que, quando a Roma Ocidental cai, quando toda aquela parte do que é a França atual, chamada de Gália na época, cai para os francos, para os visigodos, ostrogodos, burgúndios, e quando o que é hoje a Inglaterra cai para, primeiro, os povos celtas que lá viviam e depois para os saxões, devemos lembrar que esses eram os povos bárbaros, os chamados povos bárbaros pelo Império Romano. Eu não vou entrar aqui no mérito de que se era correto ou não chamá-los de bárbaro em termos pejorativos, etc., mas é notório que esse tipo de invasão, esse tipo de aculturação que foi ocasionado pela invasão desses povos bárbaros foi imprescindível para o desenvolvimento militar e as classes guerreiras na Idade Média. A concepção do guerreiro, a concepção do cavaleiro, a concepção do nobre guerreiro. Então, os povos bárbaros são imprescindíveis para entender o que era o cavaleiro medieval. É claro que o Império Romano do Ocidente também não é algo para se deixar de lado. Devemos lembrar que as formações de batalha, que várias técnicas e modos de luta foram preservados durante a queda do Império Romano do Ocidente. Portanto, vários tratados militares usavam de táticas romanas, conselhos romanos, e eram preservados de fato durante todo o medievo para todo nobre ou líder militar ler esses tratados e entender como funcionava a guerra, entender como funcionava uma batalha. E claro, captar todas as artimanhas para fazer o seu inimigo ser derrotado, para fazer uma cidade capitular, para fazer algum rebelde ou um grupo de rebeldes serem controlados e suprimidos por um exército. E tendo essas informações em vista, é necessário dizer mais uma coisa. A intromissão dos povos bárbaros na Europa Ocidental causou um distúrbio, uma mudança em certas concepções de se encarar a propriedade. Eu não sou um economicista aqui, até porque eu creio que essas mudanças são ocasionadas pela mentalidade e não por conta de algum fator econômico, necessariamente. Essa fusão ou essa destruição cultural entre o Império Romano e a barbárie causou uma anomalia do que era considerada uma propriedade privada e uma propriedade pública. Não havia noção de propriedade pública para os bárbaros, por exemplo. A propriedade pública era confundida com a privada. Portanto, quando um bárbaro era um lorde, um senhor de terras, ele era dono de todas as terras, e não apenas da terra que ele possuía. Não havia o ager publicus, que em Roma era a terra pública. Ager, lembre-se que a agricultura vem daí, terra, campo. Não havia isso. Não havia um terreno público para o cultivo, pelo menos no início da medieval, evidentemente. Durante os últimos anos do século V e os primeiros anos do século VI. E então, cada chefe bárbaro, cada rei bárbaro, ficava numa terra e a defendia, criando assim uma elite guerreira. Uma elite que, claro, era justificada pela espada. A espada tomava a terra, a espada tomava as cidades, os campos, os portos. E essa espada controlava as vias de comércio, controlava as igrejas e exercia um controle ou uma influência enorme em toda a sociedade.
É claro que controle talvez seja uma palavra muito áspera e dura aqui. É evidente que muitos bispos, como por exemplo São Gregório de Tours, tiveram seus atritos, mesmo quando os bárbaros já estavam cristianizados, com seus senhores. E havia uma certa tensão entre a igreja e o poder não clerical com respeito à autoridade, com respeito de paradigmas de certo e errado, moral, mas isso não vem ao caso. O que importa é que os bárbaros tomaram o Ocidente romano e acabou criando-se uma nova perspectiva de terra e de propriedade. A nobreza europeia nasce aí. A nobreza europeia é a fusão do que se entendia como um notável romano e de certos nomes e conceitos que se preservaram, como por exemplo dux, que vai se tornar o nosso duque, apesar de dux não ser um duque necessariamente, um dux romano não é um duque medieval de forma alguma, e, por exemplo, um príncipe, ou príncipe, no latim mais velho, que em Roma significava o primeiro dos cidadãos, e na Idade Média vai basicamente significar um senhor, um príncipe. Não necessariamente essa palavra se refere a um herdeiro ao trono ou ao filho de um rei. Não. Príncipe é um lorde, é um senhor. Lembre-se de Maquiavel, o príncipe. Ele não escrevia aquilo ali para filhos de reis ou filhos de imperadores. Ele escrevia para todo o nobre, para todo o senhor. Enfim, o mundo bárbaro é uma das nascentes do mundo medieval. E essa fusão de propriedade pública e privada fazia, pela espada e pela lança, uma série de elite de guerreiros serem alçados pela sociedade, pela necessidade belicosa da época. Mas é preciso lembrar também que o mundo se cristianizava. É importante dizer que uma parte dos bárbaros que invadem o Ocidente é ariana. Então, eram bárbaros já mais ou menos cristianizados. É claro que existiam bárbaros pagãos. Os francos, que eram pagãos, por exemplo, os saxões, proibiam o cristianismo depois que eles invadiram certos reinos celtas, alguns já cristãos, no que hoje é a Inglaterra. Então, a Igreja Romana, a Igreja Católica, tinha muitos problemas. Se antes ela era a sé oficial do Império, seja no Oriente ou no Ocidente, era complicado você ter um cristianismo herético, que era o arianismo, entrando no que seriam terras romanas, e ter hostes e hostes de pagãos entrando e queimando, pilhando, invadindo, incendiando igrejas. O cristianismo ele tem certos problemas nessa época, mas a igreja sobrevive e a igreja, mais uma vez, dobra a espada. Esse termo, dobrar a espada, vem de Daniel Hopes, quando fala que a igreja dobrou o Gláudio romano. E a igreja, pelo menos de novo, dobrou a espada bárbara, criando assim a cristianização dos povos germânicos. Os povos germânicos foram convertidos e, portanto, toda a sua simbologia, toda a sua ligação com o mundo mágico e o mundo pagão teve que ser convertida ao cristianismo. Ou elas eram adaptadas e deixando de lado a sua essência pagã, ou elas eram obliteradas por conta de dissonâncias para com a fé católica ou dissonâncias para com a ortodoxia. De fato, a bruxaria e outras ortodoxias e heresias que apareciam na época são frutos da fusão do cristianismo e do paganismo. Por isso que certas heresias têm similaridades com o paganismo, como alguns tipos de bruxaria. Logo, essa nobreza belicosa, esses guerreiros que eram os líderes políticos, que se validavam e que existiam em suas próprias mentes e em seus próprios atos para a guerra, se cristianizaram, se converteram ao catolicismo.
E todas as suas ações foram também submetidas a essa conversão. Com o passar das gerações, e, é claro, haverá uma diferença gritante entre os primeiros convertidos, por exemplo, do século VI para com convertidos do século IX ou do século XIV. O catolicismo ele vai ter sua pulsão e sua influência de modo diferente nessas épocas, porque uma sociedade recém-convertida, ou com pelo menos a sua elite recém-convertida, é consideravelmente diferente de uma sociedade completamente convertida 300 anos depois. Então, na influência da religião, no imaginário, na mentalidade, nas ações dos homens, será consideravelmente diferente. Contudo, a Igreja, a fé cristã, abarca o guerreiro, abarca o cavaleiro. E todos os símbolos do cavaleiro serão símbolos ou totalmente cristãos, ou muito próximos e com referências diretas e indiretas ao cristianismo. E essa é a minha introdução do que eram os cavaleiros na Idade Média. É assim que eles surgem no mundo. É assim que eles começam a ser forjados pelas situações históricas e sociais da época deles. Mesmo eventos que os precederam, ou que eram totalmente avessos à ideia de cavalaria na Idade Média, como por exemplo na Roma, são muito preciosos para a existência da cavalaria, da ordem da cavalaria. E eu irei continuar mais adentro na Idade Média sobre essas ordens, sobre o que era ser um cavaleiro, o que era ser um cavaleiro juramentado e as grandes mudanças e influências que a cultura dos cavaleiros teve na Europa e também na nossa. E é claro, não tem como deixar de pedir o like de vocês. Para o produtor de conteúdo no YouTube, o like é muito importante. É uma ferramenta de divulgação enorme e que faz toda a diferença no nosso trabalho. E se você gostou realmente do que ouviu, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ou com um professor de história, enfim. Espalhe a palavra, digamos assim. Haverão continuações sobre esse tema que serão postadas no decorrer dos dias. Portanto, é isso. Se você gostou, aperte no botão do gostei e compartilhe com os amigos que se interessam no assunto. Até a próxima.